Eu passei quase 15 anos longe de tudo, da minha cidade, da minha família, até de mim mesmo. Mas quando voltei, eu não vim em busca de paz. Voltei por uma única razão: olhar nos olhos do homem que destruiu a minha vida e fazê-lo sentir o peso de cada dia que eu vivi no inferno por causa dele. Você acha exagero? Então me escuta até o fim, porque essa história não é sobre vingança, é sobre justiça. E às vezes, a linha entre as duas é tão fina que você só percebe quando já é tarde demais. Antes de continuar, comenta aí de onde você está assistindo. Quero ver de qual cidade e país essa história está chegando. É importante para mim saber até onde o meu relato vai alcançar, porque se tem uma coisa que aprendi nesse tempo todo, é que o silêncio pode matar mais do que uma sentença. Meu nome é Caio. Eu nasci em Belo Horizonte, mas cresci no interior de Minas, numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, e as fofocas correm mais rápido que o vento. Eu era um cara comum. Trabalhava numa oficina com meu pai, um homem honesto, daqueles que acreditam que basta fazer o certo para dormir tranquilo. Mas naquela época, eu ainda não sabia que fazer o certo não protege ninguém quando o sistema resolve te escolher como culpado. Tudo começou numa sexta-feira chuvosa, do tipo que o céu parece querer desabar. Eu estava fechando a oficina quando ouvi sirenes vindo da avenida principal. Não dei muita importância, até que vi 2 viaturas parando em frente ao portão e 3 policiais descendo com aquele olhar frio, típico de quem já vem com a cabeça feita. Um deles, o mais novo, gritou meu nome. Eu pensei que era engano. Caio Menezes? Perguntou. Eu confirmei, meio sem entender nada. Você está preso pelo assassinato de Rodrigo Amaral. Por um segundo eu achei que fosse uma piada. Rodrigo era meu amigo de infância. A gente estudou junto, cresceu junto, dividiu até o mesmo prato quando a coisa apertava. E agora eu estava sendo acusado de matar ele. Na delegacia, me trataram como se eu já fosse culpado. Não quiseram ouvir. As provas: uma faca encontrada perto do corpo, com minhas digitais. O problema é que aquela faca era minha mesmo, uma que eu deixava na oficina para cortar borracha e couro. O detalhe é que a faca tinha sumido dias antes do crime. Eu até comentei com meu pai que alguém podia ter pegado, mas ele só deu de ombros. Deixa pra lá, filho, é só uma faca. Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquela faca seria a chave para destruir toda a minha vida. O julgamento foi rápido. A imprensa local transformou o caso em espetáculo. Mecânico mata amigo por dívida. Essa era a manchete. Eu tentava falar, tentava explicar, mas ninguém queria ouvir. Nem mesmo o meu advogado, um cara indicado pela defensoria, parecia acreditar em mim. Mas o pior de tudo foi o juiz. O nome dele era Álvaro Duarte. Um homem de terno impecável, olhar arrogante e uma voz que parecia cortar o ar. Desde a primeira audiência, ele me olhava como se eu fosse um inseto. Como se minha existência fosse uma ofensa pessoal para ele. No dia da sentença, ele não hesitou. 15 anos de prisão por homicídio qualificado. Eu lembro do barulho do martelo batendo na mesa. Foi o som mais alto que já ouvi. E também o mais frio. Aquela batida não só me condenou, ela me arrancou da minha própria história. Na cadeia, os dias não passavam. Eles se arrastavam. Eu aprendi rápido que lá dentro não existe justiça, só sobrevivência. No começo, eu tentava manter a cabeça erguida, acreditando que algum dia a verdade ia aparecer. Mas com o tempo, até a fé começa a se desgastar. As cartas da minha família foram diminuindo, as visitas ficaram raras, e um dia meu pai morreu, sem nunca ter ouvido da minha boca o que realmente aconteceu. Foi nessa época que algo dentro de mim começou a mudar. Eu parei de esperar, parei de acreditar que alguém ia fazer algo por mim, e comecei a planejar. Não uma fuga, não uma revolta, mas algo mais frio, mais calculado. Eu só queria uma coisa: que o homem que assinou minha sentença soubesse o que é perder tudo. Os anos se arrastaram. Eu cumpri cada dia como se fosse uma contagem regressiva. E quando finalmente a liberdade condicional chegou, eu saí sem olhar para trás. Mas antes mesmo de respirar o ar da rua, eu já sabia o que precisava fazer. A primeira coisa que fiz foi voltar para minha cidade. Ela parecia menor, mais velha. As pessoas me olhavam como se eu fosse um fantasma. Alguns atravessavam a rua, outros cochichavam, mas ninguém teve coragem de me encarar.
Eu fui direto para a casa da minha mãe, mas ela já tinha se mudado. Uma vizinha me disse que ela tinha ido morar com uma tia em Juiz de Fora. Eu pensei em procurá-la, mas não consegui. Eu não queria que ela me visse daquele jeito, com o olhar vazio e o coração carregado de ódio. Então fui atrás dele, o juiz Álvaro. Descobri que ele tinha se aposentado há pouco tempo. Morava sozinho, numa casa grande, afastada, cercada por muros altos e câmeras. Ironia, né? O homem que dizia que a lei era o escudo da justiça vivia trancado atrás de ferro e concreto. Mas nada disso ia impedir o que eu tinha em mente. Durante meses eu fiquei observando. Descobri seus hábitos, horários, manias. Toda sexta, ele saía para caminhar num parque afastado. Sempre sozinho, com o mesmo casaco e a mesma expressão arrogante. Eu ficava sentado num banco a uns 20 metros, fingindo que lia jornal. Ele nunca me notou. E foi ali que eu percebi que o tempo muda tudo, menos a sensação de injustiça. Ela continua viva, corroendo por dentro, mesmo quando o corpo já cansou de lutar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, aconteceu algo que eu não esperava. Um dia, enquanto eu o seguia, ele tropeçou e caiu. Eu corri, sem pensar. Instinto, talvez. Ajudar alguém que você odeia é uma das experiências mais estranhas que se pode ter. Quando ele olhou para mim por um segundo, o olhar dele se perdeu. Talvez ele tenha me reconhecido. Talvez não. Mas naquele instante, o tempo parou. E eu percebi que a vingança que eu tanto planejei talvez não fosse o que eu realmente queria. Nos dias seguintes, comecei a duvidar. A cabeça dizia que ele merecia sofrer, mas o coração parecia cansado demais para carregar mais ódio. Ainda assim, eu continuei indo ao parque. Só que agora, eu não ficava mais escondido. Eu sentava no mesmo banco, esperava ele passar e, às vezes, trocávamos um aceno. Era como se ele também estivesse tentando entender o que eu fazia ali. Um mês depois, ele se aproximou. "Você vem sempre aqui?" perguntou. A voz dele ainda tinha aquele tom de autoridade, mas mais fraco, mais humano. Eu sorri, tentando controlar a raiva. "Ultimamente, sim. O ar daqui é diferente." Ele assentiu. Faz bem para quem precisa se livrar de alguns fantasmas." Aquelas palavras me atravessaram como uma lâmina. Ele não fazia ideia de quantos fantasmas ele tinha criado. Foi então que decidi fazer o que vim para fazer, mas não do jeito que eu imaginava. Naquela noite, eu caminhei até o parque com a mente tomada de lembranças. Cada passo parecia carregar o peso de todos aqueles anos. A raiva ainda estava ali, silenciosa, paciente, mas já não era mais a mesma. Era uma sombra que me seguia, sem força suficiente para me dominar. Quando vi o juiz Álvaro se aproximando pela trilha, senti o coração acelerar. O velho andava devagar, apoiado numa bengala. O tempo também o havia condenado. Ele não era mais o homem arrogante de toga e voz de aço. Era apenas um homem envelhecido, talvez até arrependido, talvez não. Ele me viu e sorriu. "Boa tarde, rapaz." Eu retribuí, e pela primeira vez senti algo diferente. Não era ódio, era curiosidade. Eu precisava saber se ele lembrava de mim. "O senhor se lembra de um caso Caio Menezes?" Perguntei com a voz controlada. Ele franziu a testa, tentando puxar da memória. "Caio Menezes? Sim, o mecânico, não é? Foi condenado por matar um amigo uns 15 anos atrás." Eu confirmei, com o coração martelando no peito. "Pois é, esse caso mesmo." Ele me olhou com mais atenção e o silêncio que veio depois foi pesado. "Você é ele, não é?" Assenti devagar. Ele respirou fundo, mas não demonstrou medo. "Você saiu." "Saí", respondi. "E agora está aqui." "Estou." Por alguns segundos nenhum dos dois disse nada. A brisa balançava as folhas das árvores e por um instante tudo pareceu desacelerar. "Eu sempre soube que um dia alguém viria atrás de mim", ele disse finalmente. Eu ri, com um som amargo. "Então o senhor se lembra?" Ele suspirou olhando para o chão. "Lembro de muita coisa, coisas que gostaria de esquecer." Aquela resposta me desarmou. Parte de mim queria gritar, acusar, jogar na cara dele tudo o que eu vivi. Outra parte queria entender. Por que ele fez o que fez? Por que condenar um inocente? Eu respirei fundo e sentei no banco. Ele fez o mesmo.
Naquele tempo, começou ele, eu acreditava demais na lei. Achava que fazer justiça era punir rápido, mostrar autoridade. Tinha medo de parecer fraco. E, quando o promotor trouxe aquelas provas, eu não quis duvidar. Eu olhei para ele tentando encontrar algum sinal de remorso. E depois, perguntei, dormia bem à noite? Ele me encarou. Nem sempre, mas a vida ensina, Caio, e ela cobra caro. Aquela conversa virou um ritual. Toda sexta a gente se encontrava ali. No começo era um jogo perigoso, ele tentando entender o que eu queria e eu tentando decidir se ainda queria fazer o que planejei. Mas com o tempo, o ódio foi cedendo espaço para algo mais estranho, compaixão. Eu comecei a ver nele um homem quebrado e percebi que eu também era um. 2 pedaços de histórias diferentes, mas com a mesma ferida aberta. Um dia, ele chegou mais cedo. Estava diferente, mais abatido. Disse que o coração andava falhando, que os médicos lhe deram pouco tempo. Talvez isso seja o meu julgamento final, ele disse, com um sorriso triste. Eu fiquei calado. Ele tirou um envelope do bolso do casaco e me entregou. Aqui está o relatório do seu caso. Completo. Eu o revisei há meses. Achei provas que nunca chegaram à sua defesa. Um erro processual. Talvez mais que isso. Algo sujo. Meu corpo inteiro tremeu. Por que está me mostrando isso agora? Porque já é tarde demais para mim, mas talvez ainda não seja para você. Naquela noite eu abri o envelope em casa. Lá dentro estavam cópias de depoimentos rasurados, uma perícia manipulada e o nome do verdadeiro culpado. O promotor, que encobriu o filho do prefeito, o verdadeiro assassino de Rodrigo. Meu mundo girou. Eu senti raiva, ódio, nojo, mas também uma estranha sensação de alívio. Não era mais sobre vingança, era sobre expor a verdade. Passei os dias seguintes juntando o que podia. Entrei em contato com uma jornalista local, alguém que já tinha investigado casos antigos de corrupção. Contei tudo. Mostrei documentos, provas, gravações. Ela me ouviu em silêncio. Depois me olhou com aquele brilho no olho de quem acabou de encontrar uma história grande demais para ser ignorada. Se isso for pro ar, Caio, vai derrubar gente poderosa. Eu sei, respondi, mas é a única forma de encerrar isso. A reportagem saiu 2 semanas depois. Manchetes, entrevistas, escândalo. O nome do juiz também apareceu, mas dessa vez como testemunha. Ele confirmou tudo, sem medo, sem esconder nada. E então, dias depois, ele morreu, dormindo. Coração fraco, como havia dito. Eu fui ao enterro. Fiquei à distância, observando. E pela primeira vez em 15 anos, chorei. Não por ele, mas por mim. Por todos os anos que perdi tentando destruir alguém, quando o que eu realmente precisava era me libertar. No final, o exílio não foi o tempo fora da minha terra. Foi o tempo que vivi longe de mim mesmo. Hoje, quando eu passo pelo parque, ainda sinto a presença dele. Às vezes até ouço a voz do velho juiz dizendo o que me marcou para sempre. Não há sentença que pese mais do que a que a gente mesmo se impõe. Eu aprendi isso da forma mais dura possível. E se você chegou até aqui, talvez entenda o que eu quero dizer. Às vezes o perdão é a única vingança que faz sentido, mas mesmo o perdão tem um preço. Depois que a reportagem foi ao ar, minha vida virou de cabeça para baixo de novo. Só que dessa vez, não por causa de uma sentença, mas por causa da verdade. Gente que antes atravessava a rua para não cruzar comigo, agora me olhava diferente. Alguns pediam desculpas, outros tentavam justificar o silêncio de anos atrás. A gente não sabia, Caio, diziam, mas eu sabia. Sabia que todo mundo sabia um pouco, e ninguém quis se meter. E eu não culpo ninguém por isso. Aprendi que o medo é o maior juiz de todos. Ele condena antes mesmo de ouvir o réu. A jornalista me procurou depois da publicação. Disse que a matéria tinha viralizado, que o caso estava sendo reaberto e que o Ministério Público ia ter que responder por omissão. Eu ouvi tudo, mas sem emoção. Depois de tanto tempo, a justiça já não me animava. Eu só queria silêncio, queria paz, queria aprender a viver de novo. Fui para uma pousada nas montanhas de Minas. Nada luxuoso, só uma casa velha, cheiro de lenha e o barulho do rio logo atrás. Passei dias sem falar com ninguém. Acordava cedo, fazia café no coador de pano e ficava sentado na varanda vendo o nevoeiro subir.
Era a primeira vez em muitos anos que eu não me sentia preso, mas também era a primeira vez que eu não sabia o que fazer com a liberdade. Um dia, recebi uma carta, sem remetente. A letra era tremida, mas reconheci de imediato. Era dele, do juiz Álvaro. Dentro, só uma folha com uma frase: "Agora você é livre, Caio. Use isso com sabedoria." Eu fiquei olhando para aquelas palavras por um bom tempo e percebi que, de algum jeito torto, ele tinha conseguido me absolver. Não com a lei, mas com um gesto. Ele me ensinou algo que nenhum tribunal jamais ensinaria: que a justiça dos homens é falha, mas a justiça do tempo, essa nunca erra. Depois disso, resolvi voltar para Juiz de Fora. Fui procurar minha mãe. Ela já estava velhinha, morando num bairro simples com aquele mesmo sorriso que eu lembrava da infância. Quando me viu na porta, congelou. "É você mesmo, meu filho?" "Sou, mãe." Ela me abraçou tão forte que parecia que queria apagar todos os anos que a gente perdeu. Ficamos ali, em silêncio, chorando, sem precisar dizer nada. E foi ali que percebi que a vida me deu uma segunda chance. Não para recomeçar, mas para entender. Nos meses seguintes, comecei a trabalhar como voluntário numa ONG que ajuda ex-detentos a se reintegrarem. Ensinei mecânica, consertei motores e ouvi histórias parecidas com a minha. Homens destruídos por erros, mentiras e descuidos do sistema, alguns ainda cheios de raiva, outros já sem alma. E toda vez que eu via aquele olhar de revolta, eu dizia: "Não deixa o ódio te fazer cumprir uma sentença que já acabou." Às vezes alguém perguntava o que aconteceu comigo. Eu contava um pedaço, nunca tudo. Dizia só: "Eu paguei por um crime que não cometi, mas hoje entendo que o verdadeiro cárcere era aqui." E batia no peito. E cada vez que eu dizia isso, sentia algo se libertar um pouco mais dentro de mim. Um ano depois, a jornalista voltou a me procurar. Disse que queriam transformar minha história num documentário. "Caio, o país precisa ouvir isso", ela insistiu. Eu pensei muito antes de aceitar. Parte de mim ainda queria se esconder, mas outra parte sabia que aquela era a forma certa de encerrar o ciclo. Então eu aceitei, mas com uma condição: que o título não fosse sobre vingança. "Coloca assim", pedi a ela: "O homem que voltou para se libertar." O documentário saiu meses depois. Eu não assisti no dia da estreia, esperei. Mas quando finalmente assisti sozinho, com o som baixo e as luzes apagadas, senti algo que eu não sentia há muito tempo: orgulho. Não porque eu venci o sistema, mas porque no fim das contas eu venci a mim mesmo. Hoje, quando caminho pela cidade, as pessoas me param. "Você é o homem do caso do juiz, né?" Eu sorrio. "Sou, mas pode me chamar de Caio." Alguns perguntam se eu me arrependo de não ter feito justiça com as próprias mãos. E eu respondo sempre o mesmo: não. Porque o verdadeiro castigo para quem errou é ter que viver com o peso da culpa. E o verdadeiro perdão para quem sofreu é conseguir viver sem ele. De vez em quando, ainda sonho com o tribunal, com aquele martelo batendo. Mas agora, o som é diferente. Não ecoa como uma sentença. É só um lembrete de que o passado não apaga o que a gente foi, mas pode ensinar quem a gente escolhe ser. Se você está ouvindo, e sente que foi injustiçado, guarda uma coisa: a vingança pode até parecer doce, mas é o veneno mais lento que existe. O perdão, por outro lado, dói na hora, mas cura para sempre. E foi isso que eu aprendi quando voltei do exílio: que às vezes o verdadeiro inimigo não é o homem que te condena, é a parte de você que insiste em continuar preso. Nos dias que se seguiram ao lançamento do documentário, algo curioso começou a acontecer. Pessoas que eu nunca vi na vida começaram a me procurar. Gente de todos os cantos do país mandando mensagens, cartas, e-mails. Uns agradeciam por eu ter contado a minha história. Outros compartilhavam as próprias. Eram relatos de injustiças, de erros judiciais, de vidas partidas, mas também de coragem, de reconstrução, de fé. Eu percebi que o meu relato não era só meu, era um espelho. Cada um via ali um pedaço de si. E foi aí que entendi que o que a vida fez comigo não foi um castigo, foi um chamado. Uma tarde, eu estava na oficina da ONG quando um rapaz se aproximou. Jovem, uns 20 e poucos anos, olhar cansado, tatuagens nos braços
e um jeito de quem carrega o mundo nas costas. Você é o cara da reportagem, né? O que o juiz condenou errado? Sou eu, respondi, limpando as mãos na flanela. Ele respirou fundo e falou: eu também fiz besteira. Não igual à sua história, mas já fui preso. E desde que saí, ninguém me dá chance. Vi o seu vídeo e pensei, se esse cara conseguiu, talvez ainda tenha um caminho para mim. Aquela frase ficou na minha cabeça o dia inteiro. Talvez ainda tenha um caminho para mim. Eu sabia exatamente o que ele sentia, e naquele momento percebi que o ciclo estava realmente completo. Eu, que um dia fui destruído por uma condenação injusta, agora ajudava outros a se libertarem das suas. Foi assim que nasceu o Projeto Renascer, um pequeno grupo de apoio que comecei ali mesmo, dentro da oficina, com o objetivo de oferecer um novo começo para quem o mundo já tinha desistido. A ideia era simples: ensinar um ofício, ouvir histórias, dar voz a quem nunca teve. No início vieram 3, depois 10, e em menos de um ano já eram mais de 40 pessoas. Não era só sobre mecânica, era sobre dignidade, era sobre dizer: você ainda pode ser alguém. E, de certa forma, também era a minha maneira de continuar perdoando o mundo todos os dias, um pouco de cada vez. Um dia, durante uma das reuniões, um dos rapazes me perguntou: Caio, você já perdoou o juiz de verdade? Eu parei por uns segundos antes de responder. Sabe, não sei se o perdão é algo que a gente dá de uma vez só. Acho que é algo que a gente vai vivendo pouco a pouco, até um dia perceber que já não dói mais. Ele assentiu. Então acho que estou tentando fazer o mesmo com meu pai, disse o rapaz. E naquele instante eu percebi que a dor, quando compartilhada, deixa de ser prisão e vira ponte. Alguns meses depois, recebi um convite inesperado. Um evento sobre justiça restaurativa em São Paulo. Queriam que eu falasse sobre a minha experiência. Eu pensei em recusar. Não gostava de palco, de microfone. Mas a jornalista, aquela mesma que acreditou em mim lá atrás, insistiu: Caio, você não entende. As pessoas precisam ouvir de alguém que viveu isso. Não de um teórico, mas de quem sentiu na pele o que é ser esquecido. E lá fui eu. Subi no palco com as mãos suando e o coração acelerado. A plateia era grande, cheia de juízes, advogados, estudantes. Eu comecei contando o básico: a injustiça, os anos preso, a descoberta, o perdão. Mas depois parei. Olhei para eles e disse: vocês sabem o que é ouvir um juiz dizer que a sua vida acabou e perceber que ele nem sabe seu nome direito? Sabem o que é ter o mundo te olhando como se você fosse um monstro, enquanto você só queria provar que é humano? O silêncio foi absoluto. Pois é, continuei. Eu descobri que a justiça não começa no tribunal. Ela começa aqui. E bati no peito. Enquanto a gente julgar o outro sem enxergar a dor que ele carrega, a justiça vai continuar sendo só uma palavra bonita. No fim da palestra, uma mulher de uns 50 anos se aproximou. Tinha os olhos marejados. Meu filho foi preso injustamente há 5 anos. Eu vim aqui por acaso, mas acho que precisava ouvir você. Eu segurei a mão dela e disse: então ouve isso, não desiste. Mesmo quando o mundo parecer surdo, continua falando. A verdade tem um jeito estranho de aparecer. Às vezes demora, mas sempre aparece. Voltei para casa naquele dia com uma paz que eu nunca tinha sentido. Não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente entendi o que significava voltar do exílio. O exílio não era só geográfico, era emocional. Era o tempo que passei afastado do amor, da fé, da esperança. E foi nesse mesmo espírito que, anos depois, recebi outra carta, dessa vez da filha do juiz Álvaro. Ela escrevia: meu pai falou muito de você nos últimos meses. Dizia que foi o único caso que o fez enxergar o que é a verdadeira justiça. Ele guardava a sua foto em cima da mesa. Disse que você foi o único réu que o perdoou em silêncio. Eu fechei a carta e senti um nó na garganta. Talvez o perdão realmente não precise de palavras. Hoje, faz quase 10 anos desde que saí da prisão. O projeto Renascer continua crescendo. De vez em quando, volto ao parque onde tudo começou. Sento no mesmo banco, olho para as árvores e deixo o vento me lembrar que, por mais que o passado tenha me marcado, ele não me define mais. Eu não voltei para executar o juiz que me condenou injustamente. Voltei
para executar a dor que me mantinha preso. E essa, sim, foi a sentença mais justa da minha vida. Certa vez, um repórter me perguntou durante uma entrevista: Caio, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Fiquei em silêncio por alguns segundos pensando. A resposta parecia óbvia, mas não era. Mudaria o julgamento? Ele insistiu. Não, eu disse. Eu mudaria o que veio antes. Mudaria a forma como eu via o mundo. Ele pareceu confuso. Então continuei. Antes de ser preso, eu acreditava que o bem e o mal eram coisas claras, separadas. Que o justo sempre vence e o errado paga. Mas quando você é jogado num lugar onde inocentes e culpados dividem o mesmo teto, a mesma comida e o mesmo medo, você entende que a vida é mais cinza do que branca ou preta. O repórter anotou algo no caderno e perguntou: Então você acha que foi preciso passar por tudo isso para aprender? Não acho que foi preciso, mas aconteceu e eu aprendi. A vida nem sempre pergunta se a gente quer o ensinamento, ela simplesmente entrega. Depois da entrevista, sentei na calçada em frente à oficina, observando o movimento da rua. Um garoto passou empurrando uma bicicleta velha, com as mãos sujas de graxa. Eu sorri. Me vi nele. Tentei lembrar do Caio de antes, o jovem cheio de planos, o mecânico simples que acreditava que a honestidade era escudo suficiente contra o mundo. E percebi que aquele Caio morreu no dia do julgamento. Mas o homem que saiu do exílio, esse nasceu de novo. Com o tempo, percebi que há dois tipos de liberdade: a que o sistema te devolve e a que você conquista por dentro. A primeira é só física, um papel assinado, uma porta aberta. A segunda, essa é espiritual. Demorei para entender isso, mas hoje, quando ensino os rapazes na ONG, é a primeira lição que passo. Liberdade não é sair da cela, é deixar de viver dentro dela. Certo dia, recebi a visita de um juiz jovem, recém-formado, que tinha assistido ao documentário. Caio, vim te agradecer. Sua história mudou a forma como eu vejo a toga que uso. Ele me contou que depois de ver o filme começou a visitar presídios, conversar com detentos, olhar nos olhos deles. Eu entendi que cada sentença carrega uma vida inteira atrás, que uma assinatura pode matar sonhos ou devolver dignidade. Nunca mais quero esquecer disso. Aquelas palavras me tocaram profundamente, porque no fim, talvez essa tenha sido minha verdadeira missão. Não mudar o passado, mas evitar que ele se repita em alguém. O tempo passou. A ONG cresceu, ganhou apoio, doações e virou referência nacional. Começaram a chamar a gente para palestrar em universidades, eventos, até no Congresso. Mas o que mais me orgulha não são os convites. É ver os rostos transformados. Homens que chegaram sem fé e hoje são pais de família, trabalhadores, cidadãos. Cada um deles é uma pequena reparação do que o sistema um dia me tirou. Uma noite, depois de um evento, fiquei sozinho na garagem, mexendo num motor velho. O barulho metálico ecoava e o cheiro de óleo queimado me trouxe lembranças. Lembrei de Rodrigo, meu amigo, o que morreu. Pensei em tudo que a gente viveu e nas vezes em que tentei entender o porquê daquilo. A verdade é que, mesmo com a justiça feita, algumas perguntas nunca encontram resposta. E talvez não precisem encontrar, porque a vida não é um tribunal, é uma estrada. E quem vive olhando para o retrovisor acaba perdendo o caminho à frente. Fechei a oficina e caminhei até o parque. O mesmo banco, o mesmo vento, frio. Olhei para o céu e disse em voz baixa: Tá tudo bem agora. Não sei para quem eu disse, talvez para ele, talvez para mim, mas foi o suficiente. A lua refletia nas folhas molhadas e por um instante senti algo que não sentia desde moleque. Leveza. Leveza de quem finalmente entendeu que o perdão não é esquecer, é deixar de sangrar. Hoje, quando conto minha história, não é para reviver o passado, é para lembrar que todo mundo em algum momento é condenado injustamente, por alguém, pelo destino, ou por si mesmo, mas a diferença está em como a gente reage. Uns se tornam prisioneiros da dor, outros aprendem a transformar a dor em força. Eu escolhi a segunda opção, e se eu puder deixar uma última mensagem para quem me ouve agora, é essa: não espere o mundo te absolver para começar a viver. A liberdade começa quando você decide não ser mais refém daquilo que fizeram com você, porque no fim, a vingança envelhece, mas a paz,
essa é eterna. Alguns anos se passaram desde tudo aquilo, e hoje, olhando para trás, parece que vivi várias vidas dentro de uma só. Às vezes ainda me pego pensando em como o destino pode ser irônico. Um homem que foi condenado injustamente agora vive ajudando outros a recomeçar. Mas talvez seja justamente assim que o universo equilibra as coisas, transformando as nossas feridas em pontes para curar os outros. Com o tempo, comecei a dar palestras em escolas públicas. Não era algo que eu planejava, mas um professor local me convidou para conversar com os alunos sobre escolhas e consequências. Lembro bem da primeira vez. Entrei na sala e vi dezenas de olhares curiosos, uns desconfiados, outros indiferentes. Peguei o microfone e falei: "Meu nome é Caio. Eu fui condenado por um crime que não cometi e levei 15 anos para provar isso." O silêncio foi imediato, mas o que mais me marcou não foi a reação dos alunos. Foi o olhar de um menino no fundo da sala, quieto, sem desgrudar os olhos de mim. Depois da palestra, ele veio falar comigo. "Seu Caio, posso te contar uma coisa?" "Claro, pode. Meu pai tá preso. Todo mundo aqui fala que ele é bandido, mas eu sei que ele é bom. Só que ninguém acredita em mim." Naquele instante, me vi de novo com 20 e poucos anos, gritando por justiça num tribunal que não ouvia. Ajoelhei, olhei nos olhos do garoto e disse: "Então faz o que eu não pude fazer naquela época. Acredita nele, mesmo que o mundo diga o contrário. Porque às vezes, acreditar em alguém é o que mantém essa pessoa viva." O menino sorriu, meio sem jeito, e me abraçou. Saí dali com o coração apertado, mas cheio de propósito. Foi naquele dia que decidi que meu papel não era mais contar o que fizeram comigo. Era impedir que outros passassem pelo mesmo. Criei um projeto dentro da ONG chamado Escuta Livre. A ideia era simples: reunir voluntários, psicólogos e assistentes sociais para ouvir familiares de presos, principalmente crianças e mães. No começo, era só uma roda de conversa. Depois, virou um movimento. Gente do país inteiro começou a mandar mensagens querendo participar, doar, ajudar. E pela primeira vez, senti que minha história, antes marcada por dor, agora servia para gerar empatia. Mas a vida, como sempre, gosta de testar a gente quando acha que já aprendemos tudo. Certa manhã, recebi uma intimação. O nome do remetente me gelou. Ministério Público de Minas Gerais. Abri o envelope com as mãos tremendo. Lá estava: convocação para depor como testemunha em processo de reavaliação de conduta do juiz Álvaro Duarte, falecido. Meu coração disparou. Eu pensei: de novo não. Fui até o fórum com um misto de medo e raiva. A sala era fria, cheia de pastas e papéis. Me pediram para contar tudo o que vivi, desde o julgamento até o perdão. No fim, a promotora me olhou e disse: "O senhor sabe que poderia processar o Estado por danos morais, certo? Ganharia uma boa indenização." Eu respirei fundo e respondi: "Dinheiro nenhum paga 15 anos de vida. E, sinceramente, se eu processar, vão dizer que fiz tudo por interesse. Prefiro deixar as coisas como estão." Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse algo que nunca esqueci. "Poucos teriam essa coragem. O senhor não quer justiça. O senhor quer paz. E isso é muito mais raro." Saí dali leve. Era como se tivesse encerrado o último capítulo de um livro longo demais. Fui direto para o parque. O mesmo de sempre. O vento soprava devagar e o banco parecia me esperar. Sentei e fiquei observando o pôr do sol. Aquele tom alaranjado que só Minas tem. Fechei os olhos e imaginei o juiz sentado ao meu lado, com o mesmo casaco de sempre, o olhar cansado. "Conseguimos, não é?" eu disse, como se ele estivesse ali. E por um instante, juro que senti uma brisa diferente, como uma resposta silenciosa. Hoje, já não carrego raiva. Aprendi que a dor só encontra propósito quando a gente a transforma em luz. E que perdão não é aceitar o que fizeram, mas se recusar a ser escravo disso para sempre. Quando me perguntam o que eu aprendi no exílio, eu respondo: aprendi que o tempo cura, mas só se a gente deixar. Aprendi que o homem mais perigoso do mundo não é o que carrega uma arma, é o que carrega rancor. E aprendi que a justiça que vem de dentro é a única que dura. Às vezes, à noite, sento na varanda,
Olho para o céu e penso no passado como quem vê uma cicatriz antiga. Ela está ali, mas não dói mais. É só um lembrete de que até as piores quedas podem virar degraus. E se você está me ouvindo agora e sente que o mundo te condenou injustamente, não desista. Porque um dia, quando a poeira baixar, vai perceber que o exílio pode ter sido só o caminho que o destino encontrou para te ensinar quem você realmente é. Eu sou Caio Menezes e essa é a minha história. Fim.